me parece que eu tô assim, me parece nebuloso, assim, quem vem. Porque o Bolsonaro tem aquela questão, né, de ser inelegível, né? Talvez, o que, não sei, eu tava aqui comentando, quem sabe ele possa, né, muita gente recorrer, né? Pablo Marçal me parece que tem alguns problemas, também não pode ir. E aí, o que vocês acham disso, gente? Pablo Marçal, Gustavo Lima, quem que vem? Vamos lá. Primeiro, uma coisa que as pessoas não sabem. O Gustavo Lima, ele é muito próximo da política. Muito, muito próximo. O Gustavo Lima, ele tem jantares, shows, festas, frequenta aniversário de filho, padrinho de casamento, de filha, de presidentes de partidos políticos do Centrão. PP, de republicanos, de MDB, muito próximo. Frequenta reuniões e jantares fechados com o ministro do Supremo, faz viagens internacionais junto com empresários, ministro do Supremo, presidente de partido, senador, ministro de Estado. Ele é um cara extremamente relacionado politicamente, né? Isso é uma coisa que as pessoas não sabem. Esse é o ponto 1. Ponto 2. O que eu escutei há 6, 7 meses, né, é que ele sairia ao Senado por Goiás. Eu ainda acho que esse é o plano dele. Eu ainda acho que esse é o plano dele e que essa sinalização para a presidência é ele fazendo um balão de ensaio sobre como as pessoas veriam ele entrando para a política. E eu acho que ele está recebendo um feedback muito positivo. Mais positivo do que ele imaginava, né? Acho que faz sentido ele, né, na política é comum, né, você mirar mais alto para acertar mais baixo. E se eu fosse apostar, eu apostaria que ele saia ao Senado, né? E que não saia à presidência da República. O Pablo Marçal, eu acho que, pela questão do laudo falso lá contra o Boulos, o que eu tenho escutado é que ele deve ser declarado inelegível, né? E acho que faz sentido, né? Porque, de fato, foi um movimento... Aí ele perdeu, né? Eu acho que ele tinha chance de ganhar mais ali. Foi um movimento eleitoral que, de fato, é grave o suficiente para você perder os seus direitos políticos, né? Na visão da legislação e da justiça. Quem pode vir no cenário alternativo, né? Aí eu acho que vai depender muito da escolha do Bolsonaro, né? Acho difícil ele recuperar, né, os direitos políticos dele. Agora, o apoio dele, né, vai ser fundamental. Eu já vi gente dizendo, não, ele vai lançar o Flávio. Vai manter, porque... Flávio Bolsonaro? Flávio Bolsonaro. Não tem condição. Porque é o seguinte... Uma coisa sobre Eduardo, o Bolsonaro. Já ouvi sobre Eduardo também. Mas uma coisa sobre o Bolsonaro, né? Ele é um cara que não tem grupo político. Ele é um cara que não tem aliado. Ele é um cara que é a família dele e acabou, né? Então ele é muito desconfiado e ele muito dificilmente, né, ele toparia, né, a não ser que seja muito pressionado, delegar poder para alguém de fora. Ainda que esse alguém de fora seja alguém da cozinha dele ali, como o Tarcísio, por exemplo. Sim. Tá? Como um Zema, por exemplo, que vive sinalizando para ele, né? Então, assim, já ouvi isso de Flávio, já ouvi de Eduardo. Só que Eduardo, assim, o que eu escuto muito mais é ele sair ao Senado, que eu acho que faz mais sentido. Ele sair ao Senado, que é uma coisa que o Tarcísio já falou também, né? Uma vaga na nossa composição política, uma vaga indicação do Bolsonaro, outra vaga seria minha indicação ao Senado aqui em São Paulo, que são 2 vagas em 26, né? Acho que faz sentido isso. Mais fácil o Eduardo sair, e até pelo nível de confiança política, de capacidade política, do que o Jair vê no Flávio, que não vê no Eduardo, eu acho que faria mais sentido, se ele for escolher alguém da família, escolher o Flávio, né? Resumindo, tudo pode acontecer. Kim e Léo, né? Uma pergunta que a gente sempre faz é o seguinte: o Lula é um cara que me parece ser muito orgulhoso, por um lado, né? Ele não fez sucessor, né? Porque se a gente falar de Dilma não deu certo. Você tá só o pó da rabiola, todo ferrado. E o Lula é um cara com uma idade avantajada, já tá avançado. Se o Lula vier a falecer, qual é o futuro da esquerda no país? Quem leva isso à frente? Porque eu quando falo esquerda, eu lembro do Lula. E eu acho que a maior parte que tá assistindo a gente aqui também tem essa crença. Eu nem entro, eu gosto muito de acompanhar as discussões das correntes internas do PT. Porque eu acho que é uma estrutura política com melhor organização, né? E que estruturou melhor o seu projeto de poder. Em termos de partido, a esquerda está 10 anos na frente em termos de organização do que a direita. Eles são muito bons. Assim como a direita domina as redes sociais, em termos de organização partidária de rua, eles são muito avançados. Isso
utiliza, é o que eu costumo falar, né? O Zé Dirceu, ele é um gênio do mal, né? Um gênio. Né? Ele utiliza aquilo que ele entende de política para um projeto de poder autoritário e corrupto. Agora, que ele é um dos idealizadores de uma estrutura política que é resiliente, que passou por momentos que nenhuma outra estrutura passou, sobreviveu e foi bem sucedida, isso eu não tenho dúvida. Mas, para continuar o raciocínio, eu acho que a gente nem precisa trabalhar com a hipótese do Lula morrer. Eu acho que a gente pode trabalhar com a hipótese do Lula ser ou não ser candidato, né, nas próximas eleições. Por quê? Tem uma discussão no PT em relação a isso. Tem uma ala que é gente mais próxima do Lula, amigo do Lula, que é dirigente do PT, e que fala pra ele se preservar, fala, olha, a chance de você, com esse nível de popularidade, perder a reeleição é grande. É melhor você fechar a sua biografia com uma vitória, com um terceiro governo, saindo da prisão, entregando o que você já entregou até agora, do que você fechar com uma derrota. Aí tem a ala que pensa partido, que pensa política pragmática do PT, que diz o seguinte, olha, ainda que seja pra perder, é melhor o Lula ser candidato. Porque isso é uma coisa que vazou, inclusive, que o Dirceu disse. Se o Lula não for candidato, a esquerda fica 20 anos fora do poder. Por que ele diz isso? Porque a esquerda não faz bancada. Se a esquerda não fizer deputado federal, se o PT não fizer deputado federal, o candidato depois da esquerda para combater o presidente de direita em 2030 não vai ter tempo de televisão e não vai ter fundo partidário, fundo eleitoral. E as derrotas vão ser sucessivas. Então a gente não vai ter estrutura política, e a mesma coisa para a prefeitura, e a mesma coisa para governo do estado. Então se o Lula não é candidato, ele não puxa bancada. Se ele não puxa bancada, a gente não tem estrutura para ter projeto de poder pelos próximos 20 anos. Então tem esse desespero dessa ala que fala, o Lula precisa ser candidato de todo jeito, nem que seja para perder, para fazer bancada. Né? Em o Lula não sendo candidato, dentro do PT tem, assim, duas correntes principais, né? A corrente que quer que o Haddad seja candidato e a corrente que quer que o Camilo seja candidato, né? Que foi governador do Ceará e ministro da Educação hoje. E cuja esposa tá no TCE. E cuja esposa foi recentemente nomeada para o Tribunal de Contas do Estado, né? Que recentemente aprovou lá... Você ia falar o Boulos. E recentemente... Não, zero chance. Boulos não é PT. PT apoia PT. O PT é hegemônico. Ele assim, o fato... Inclusive, isso foi visto como um erro histórico pelos próprios petistas deles terem aberto mão da hegemonia deles de sempre lançar cabeça de chapa, ainda que seja para perder, para apoiar o Boulos. Só engoliram porque foi o acordo que o Lula fez em 2022 pro Boulos não sair nem pro governo do estado, nem pro Senado, nem pra presidência da República, sair deputado federal para não atrapalhar o PT. Mas se não fosse a autoridade do Lula impor esse acordo ao PT, a ala dos Tato, por exemplo, aqui, que tem deputado federal, tem deputado estadual, tem deputado estadual os Tato também, né? Tem. E tem vereador, são os irmãos Tato, né? Acho que são 4 ou 5 políticos, que inclusive foi o candidato, acho que foi o Jair Tato, foi o candidato do PT nas eleições de 2020, né? Essa foi uma das alas que, assim, mais ficou brava de falar, olha, o PT não ia ganhar a prefeitura, mas pelo menos podia fazer um nome pro futuro crescer e sair deputado, sair senador e puxar a bancada. A gente apoiou o Boulos, deu 40 milhões de reais pra ele foi o fracasso que foi. Todo mundo sabe agora que ele nunca vai ser prefeito, nunca vai ser governador de São Paulo, ele nunca vai ganhar uma eleição majoritária, e o PT abriu mão de ter uma candidatura própria. Um PT hegemônico, né? Tem que ser dentro da cozinha deles, fora de cogitação aprovar gente de fora do partido. Se o Lula não é candidato, assim, eu não consigo enxergar composição entre a ala Camilo e a ala Haddad. O que é uma coisa que eu tenho falado há algum tempo que eu acho que pode acontecer? A divergência ser tão grande, se o Lula não for candidato, que sai um novo partido fora do PT, como aconteceu com o PSOL. Sai uma ala dissidente, ou cria um novo partido, ou pega um PSB da vida e lança uma candidatura própria para fazer contraponto à candidatura do PT. Então, eu acho que, assim, respondendo a sua pergunta, sem o Lula candidato, não só o PT, mas acho que a esquerda, no curto, médio prazo, sim, se esfacela.